No vídeo de hoje você terá a oportunidade de realizar 20 questões de português com diversas bancas. Está pronto para testar seus conhecimentos? Então vamos nessa! 1. Leia este período extraído de um texto. Estreou a exposição Desafio Salvador Dalí no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em São Paulo. O sujeito da oração nesse período é: alternativas. A. Composto. B. Simples. C. Indeterminado. D. Inexistente. Alternativa correta, B. Para identificar o sujeito de uma oração é preciso fazer pelo menos duas perguntas ao verbo: quem ou o que. No caso do período destacado temos apenas um sujeito. Quando perguntamos ao verbo o que estreou, obtemos a resposta, a exposição. Portanto, estamos diante de um caso de sujeito simples porque existe apenas um núcleo. 2. Texto. Exposição inédita sobre Salvador Dalí chega ao Brasil. Desafio Salvador Dalí será exibida no Museu de Arte Brasileira da FAAP entre maio e junho. Estreou a exposição Desafio Salvador Dalí no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. A mostra é dedicada à vida e à obra do renomado pintor espanhol, conhecido por suas obras surrealistas. Mais de 100 obras inéditas de Dalí poderão ser vistas juntas pela primeira vez no Brasil, através de uma tecnologia de impressão que assegura a reprodução e ampliação mantendo as cores e texturas originais. As obras foram enviadas da Espanha sob supervisão da Fundação Gala Salvador Dalí, para o público explorar o universo surrealista do artista, conhecer mais sobre sua personalidade vanguardista, o respeito pelo ofício de pintor, a admiração pelas artes clássicas e a relação pouco convencional com a esposa Gala. Considerando o uso das palavras no texto, assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos. Alternativas. A. Arte Brasileira, Fundação. B. Obra, renomado, espanhol. C. Espanha, público, surrealista. D. Universo, personalidade, admiração. Alternativa correta, D. Dentre todas as opções, a alternativa D é a única que possui apenas substantivos de acordo com o contexto empregado no texto. 3. Leia este período extraído do texto. Os objetos, conteúdos e interatividades estão distribuídos em 6 áreas expositivas. O sujeito desse período é: alternativas. A. Composto. B. Simples. C. Indeterminado. D. Inexistente. Alternativa correta, A. Para identificar o sujeito de uma oração é preciso fazer pelo menos duas perguntas ao verbo: quem ou o que. No caso do período destacado temos um sujeito com 3 núcleos. Quando perguntamos ao verbo o que estão distribuídos, obtemos a resposta: os objetos, conteúdos e interatividade. Portanto, estamos diante de um caso de sujeito composto porque existem mais um núcleo. 4. Texto. O sinal de pontuação usado no segundo período desse cartaz é 1. Alternativas. A. Ponto final. B. Ponto de exclamação. C. Ponto de interrogação. D. Ponto parágrafo. Alternativa correta, B. O segundo período é marcado pelo uso do ponto exclamativo. O ponto exclamativo é usado quando queremos expressar emoções, chamar a atenção ou até mesmo criar um efeito dramático. 5. As formas verbais estamos e voltaremos estão conjugadas, respectivamente, nos seguintes tempos e modos verbais. Alternativas. A. Presente do indicativo e futuro do presente do indicativo.
B. Presente do subjuntivo e futuro do presente do indicativo. C. Presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. D. Presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Alternativa correta, A. Estamos é uma ação que ocorre no momento da fala. Exemplo, nós estamos estudando para o concurso. Por isso é classificado como presente do indicativo. Voltaremos é uma ação que ocorrerá após o momento da fala, porém é certo que irá acontecer. Exemplo, nós voltaremos para casa após realizar as compras. 6. Releia este período, extraído do texto. Níveis mais baixos de umidade são comuns no final do inverno e início da primavera, bem como durante a tarde, entre 12 horas e 16 horas. Com relação à estrutura desse período, é correto afirmar que ele é: Alternativas. A. Um período composto. B. Formado por duas orações. C. Um período simples. D. Uma frase nominal. Alternativa correta, C. É importante lembrar que um período é marcado geralmente pelo uso do ponto final. Para identificar se o período é simples, basta localizar o verbo. Caso o período possua apenas um verbo, chamamos de período simples. Porém, se o período apresentar dois ou mais verbos, dizemos que trata-se de um período composto. O período pode conter mais de uma oração. No caso da sentença que estamos analisando, o único verbo apresentado é o verbo ser. Portanto, não pode ser um período composto, já que temos apenas um verbo. Também não é formado por duas orações pelo mesmo motivo, temos apenas um verbo. Não é uma frase nominal porque temos a presença de um verbo. 7. Releia este trecho do texto. A umidade do ar é um fator climático de grande importância para a saúde humana, afetando diretamente o bem-estar e podendo desencadear uma série de problemas respiratórios e outros desconfortos. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente classificadas nos parênteses. Alternativas. A. Umidade, substantivo, climático, adjetivo, fator, adjetivo. B. Bem-estar, adjetivo, importância, adjetivo, humana, adjetivo. C. Ar, substantivo, grande, substantivo, série, substantivo. D. Problemas, substantivo, desconfortos, substantivo, respiratórios, adjetivo. Alternativa correta, D. O substantivo é a classe de palavra que nomeia seres, objetos, lugares e sentimentos. Uma dica para identificar substantivos é procurar termos que estão acompanhados por artigos, depois verifique se os vocábulos podem ser flexionados em gênero e número. Após, você ainda pode verificar se a palavra pode ser substituída por pronomes. Com relação ao adjetivo, apresenta a qualidade, característica ou estado dos nomes. Uma dica é você fazer as seguintes perguntas ao substantivo: qual? Ou como? Exemplo, a festa foi maravilhosa. Como foi a festa? Maravilhosa. Maravilhosa é um adjetivo do substantivo festa. 8. Releia este período, extraído do texto. Segundo os pesquisadores do laboratório, os cavalos marinhos da Patagônia nadam da Argentina até o litoral brasileiro durante o inverno, para procurar abrigo em águas mais quentes. O sujeito da primeira oração desse período, segundo os pesquisadores do laboratório, os cavalos marinhos da Patagônia nadam da Argentina até o litoral brasileiro durante o inverno, é: Alternativas. A. Os pesquisadores do laboratório. B. Os cavalos marinhos da Patagônia. C. A Argentina. D. O litoral brasileiro.
Alternativa correta, B. Ao ler a sentença percebemos que apresenta um período composto por duas orações. A primeira oração é marcada pelo verbo nadam. Após identificar o verbo devemos fazer a seguinte pergunta para localizar o sujeito: quem ou o que nadam? A resposta é: os cavalos marinhos da Patagônia. 9. Assinale a alternativa em que as palavras têm a mesma classificação quanto ao acento tônico. Alternativas: A. Animal, reabilitação. B. Laboratório, litoral. C. Pesquisadores, grávido. D. Pescadores, após. Alternativa correta, A. As palavras animal e reabilitação são oxítonas, ou seja, possuem acento tônico na última sílaba. Nem sempre as palavras oxítonas possuem um acento gráfico para que possamos identificar de imediato sua classificação. Portanto, a dica é ler a palavra em alta voz e pausadamente. A sílaba tônica é aquela que possui a pronúncia mais forte e longa. 10. Analise os termos destacados, nos enunciados a seguir, e identifique a alternativa em que se observa um vocábulo formado por derivação sufixal. Alternativas: A. Além disso, graças a eles, há a polinização eficiente de diversas plantas e a dispersão de sementes, auxiliando também na recomposição de ambientes destruídos. B. Além desses dois fatores, há também o fato de alguns se alimentarem de sangue de gado, e também a aparência. C. Assim, percebe-se que os morcegos são animais muito importantes para a manutenção da vida de diversos ambientes e espécies, inclusive a nossa. D. Assim como cachorros com raiva, morcegos acometidos pelo vírus responsável por esta doença apresentam sintomas característicos. Alternativa correta, A. A sufixação é um processo de formação de palavras em que se acrescenta um sufixo a um radical, alterando seu significado ou classe gramatical. O sufixo é uma partícula invariável que se junta ao final de uma palavra, modificando a. Polinização é uma derivação do termo polinizar que após passar pelo processo de sufixação recebe o sufixo -são. 11. Quanto à raiva, realmente os morcegos são capazes de transmiti-la, assim como qualquer mamífero, inclusive aqueles que vivem conosco, tais como gatos e cachorros. Os substantivos gatos e cachorros têm o feminino gatas e cachorras, respectivamente. Identifique em qual alternativo feminino foi proposto de forma incorreta. Alternativas: A. Boi, vaca. B. Juiz, juíza. C. Cavaleiro, amazona. D. Maestro, maestra. Alternativa correta, D. O feminino de maestro é maestrina. 12. Geralmente, morcegos não são animais que despertam simpatia nas pessoas. No trecho, a vírgula foi empregada corretamente. Identifique em qual alternativa a vírgula foi empregada de forma incorreta. Alternativas: A. Da próxima vez que vier nos visitar, estarei bem longe daqui. B. Os ingredientes para a feijoada são feijão, linguiça, carne de porco e couve. C. Não fique triste, irmã, que ele não merece esse sofrimento. D. Falam muito, mas ouvem pouco. Alternativa correta, D. Uma regra para o uso das vírgulas é nunca separar o sujeito do verbo e o seu complemento. No item em destaque o verbo são não pode estar separado do seu complemento por vírgula, e após o vocábulo linguiça deve-se usar uma vírgula. 13. No entanto, quando o seu ambiente está fragilizado ou destruído, a alternativa é buscar outro local que possa oferecer a ele abrigo e alimento.
Identifique a alternativa em que os vocábulos estão grafados corretamente com Z, da mesma forma que fragilizado, destacado no trecho. Alternativas: A. Amizade, vizinho e azar. B. Dureza, proeza e visita. C. Bazar, catequizar e paisagem. D. Aviso, azeite, amizade. Alternativa correta: A. É o único item em que as palavras estão grafadas corretamente. 14. Quanto à ortografia dos vocábulos retirados do texto, marque a afirmativa correta. Alternativas: A. O vocábulo ideia está grafado de forma correta, pois os ditongos abertos de paroxítonas não são mais acentuados. B. O vocábulo vírus termina em S, assim como o chafariz. C. O vocábulo auxiliando está grafado corretamente com X, assim como o capricho. D. O vocábulo angiospermas está grafado incorretamente. A forma correta é angiopermas com hífen. Alternativa correta: A. De acordo com as novas regras ortográficas, os ditongos abertos O e E das paroxítonas não são mais acentuados. 15. Identifique a alternativa que apresenta uma afirmativa incorreta, em relação à acentuação dos vocábulos extraídos do texto. Alternativas: A. Os vocábulos tematófagas e discutível são acentuados por serem proparoxítonos. B. Os vocábulos destruídos e juízes são acentuados pela mesma regra. C. Os vocábulos vírus e responsáveis são paroxítonos. D. Os vocábulos você e optará são oxítonos. Alternativa correta: A. Hematófagas é uma proparoxítona. Discutível é uma paroxítona. 16. No trecho: adolescentes, grandes vítimas da cultura digital, sucumbem ao imediatismo e seguem influencers sem questionar. O uso das vírgulas no trecho destacado justificasse por quê? Alternativas: A. Elas indicam uma enumeração de características atribuídas aos adolescentes. B. Elas são usadas para marcar a interrupção do fluxo da frase, criando um efeito estilístico sem função gramatical específica. C. Elas isolam o sujeito adolescentes para dar ênfase à ideia principal do enunciado. D. Elas isolam o aposto grandes vítimas da cultura digital, que explica o sujeito da oração. Alternativa correta: D. As vírgulas isolam o aposto grandes vítimas da cultura digital. O aposto é um termo acessório da oração que tem a função de explicar, detalhar, identificar ou resumir outro termo, geralmente um substantivo ou expressão substantivada. Ele acrescenta informações relevantes à frase, tornando-a mais completa e precisa. 17. No trecho: a exclusão de tempos verbais também limita projeções temporais, restringindo o pensamento ao presente imediato. Em relação à regência, no contexto da frase, o verbo restringir é: alternativas: A. Intransitivo. B. Transitivo direto. C. Transitivo direto e indireto. D. Transitivo indireto. Alternativa correta: C. Verbos transitivos diretos e indiretos exigem tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Exemplo: restringindo o pensamento ao presente imediato. O que restringir? O pensamento. A quem restringir? Ao presente imediato. 18. No trecho: essa submissão à mediocridade resulta na simplificação da linguagem e no empobrecimento da comunicação, tornando-a rasteira e fácil de manipular.
o uso do acento indicativo de crase na expressão a mediocridade justificasse por quê? Alternativas. A. O uso da crase está incorreto, pois submissão não exige preposição, e o substantivo mediocridade não aceita artigo definido. B. A regência verbal de submissão exige o uso de preposição, e o termo mediocridade é feminino e, portanto, admite crase. C. O substantivo mediocridade é um termo feminino que exige preposição, dispensando o uso do artigo definido. D. Há a fusão da preposição exigida pelo termo submissão com o artigo definido feminino singular que acompanha o substantivo mediocridade. Alternativa correta, D. O item D justifica corretamente o uso da crase. 19. No trecho. Estudos de James Flynn apontaram que o QI médio da humanidade cresceu até 2000, mas vem caindo assustadoramente desde então. Sobre a concordância verbal no trecho, é correto afirmar que: Alternativas. A. O verbo apontaram está no plural para concordar com o sujeito composto. Estudos de James Flynn. B. O verbo vem caindo concorda no plural para refletir a continuidade da ação em relação ao QI. C. O verbo cresceu está no singular porque concorda com o sujeito singular, o QI médio da humanidade. D. Ambos os verbos apontaram e cresceu concordam com seus respectivos sujeitos no singular, seguindo as regras de concordância verbal. Alternativa correta, C. O item C justifica corretamente a concordância verbal. 20. No trecho. O QI médio da humanidade cresceu até 2000, mas vem caindo assustadoramente desde então. Sobre o uso da acentuação gráfica na palavra médio, é correto afirmar que: Alternativas. A. Recebe acento gráfico por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, proparoxítona aparente. B. Recebe acento gráfico por ser uma oxítona terminada em vogal aberta. C. Recebe acento gráfico por ser uma proparoxítona terminada em ditongo aberto. D. Não deveria receber acento gráfico, pois não segue as novas regras do acordo ortográfico. Alternativa correta, A. O item A justifica corretamente a acentuação gráfica na palavra médio. Você acabou de participar do quiz de português. Quantas questões você acertou? Lembre-se de sempre estar fazendo várias questões para ficar fera em língua portuguesa. Bons estudos e até a próxima!